Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos nós para fazermos a nossa leitura diária da revista Adultos da Escola Bíblica Dominical. O título, conforme é sugerido pela revista, nos diz: a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. O nosso texto é Gênesis, capítulo de número 17, versículos 10 e 11. Mas antes quero pedir a você que aprecie o nosso conteúdo para que faça a sua inscrição no canal EBD e Pregações. Não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que postarmos um vídeo. Também coloca aí o joinha no vídeo, que isso com certeza é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho. Pois bem, Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11. Assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas em especial, vejo como que uma constante abordagem sobre este assunto circuncisão. Até porque o Novo Testamento, como o próprio nome diz, é novo, é uma nova aliança, é um novo concerto. E a circuncisão era algo bem típico, bem enraizado do Antigo Concerto. E nesta transição de Antigo para Novo Testamento, há alguns tipos de debates em relação a alguns assuntos. E o principal deles, pelo que pareceu, foi a circuncisão. A igreja, ela é constituída de judeus e pessoas que não são judeus. Estes que não são judeus é os que nós chamamos de gentios. E a comunidade da igreja era constituída de judeus e gentios. Inclusive os judeus, de certa forma, eles eram os primeiros a serem alcançados pela mensagem do Evangelho, pois aqueles que anunciavam o Evangelho eram também, digamos, judeus, porque haviam pertencido ao judaísmo. O próprio Jesus, sabemos nós, que durante toda a sua vida transitou dentro do judaísmo. Por isso os apóstolos, quando iam a outros lugares, como no caso do apóstolo Paulo, o local mais estratégico para se iniciar a propagação do Evangelho era as sinagogas dos judeus, as quais haviam em todas as partes, em todas as cidades, em todos os lugares do mundo. E mesmo Paulo não indo às sinagogas, ele era um judeu, e isso aproximava ele dos judeus. Então a igreja era constituída de pessoas que pertenciam ao judaísmo em termos culturais e religiosos, e de pessoas que eram do paganismo, os gentios. E então havia uma grandiosa distinção entre judeus e gentios. E essa distinção era a circuncisão, pois os judeus eram circuncisos, eram circuncidados. Os gentios
eles eram incircuncisos, eles não eram circuncidados. Mas o que é circuncisão? O que isto significou nos dias do Antigo Testamento? Primeiro, é importante dizer que a circuncisão não foi algo de uso exclusivo dos descendentes de Abraão, porque nós vemos aqui, em Gênesis capítulo 17, um concerto de Deus com o patriarca Abraão. E neste concerto havia uma exigência, e esta era a circuncisão. A palavra circuncisão, ela significa cortar em volta, porque era cortada esta pele que fica no órgão genital masculino. É o que nós chamamos também de cirurgia da fimose. Essa era uma marca a qual Deus exigiu que estivesse em todos os descendentes de Abraão. E essa marca, ela seria, digamos, uma marca da promessa. Mas como estava dizendo, é necessário saber que a circuncisão, ela não foi criada neste momento aqui, quando Deus fez esse pacto com Abraão. Na verdade, a circuncisão era uma prática utilizada pelos descendentes de Sem, o filho de Noé. Ou seja, os semitas, eles tinham a prática da circuncisão. Porém, aqui no capítulo 17, vemos Deus fazendo uso desta prática para um significado maior. Por que não dizer que Deus ressignificou o ato da circuncisão? Uma outra coisa que deve ser observada é que uma parte dos filisteus não faziam uso da circuncisão. Então isso já vinha distinguir o povo da aliança com os povos os quais não faziam parte da aliança. Uma outra coisa também é o propósito. Com que propósito um descendente de Abraão praticava a circuncisão? Para manter a marca de uma aliança com Deus. Mas qual é o significado disso? Prestemos atenção, meus amados irmãos, que esta marca, ela é realizada no órgão reprodutor masculino. E nós sabemos que por meio da reprodução existe também a perpetuação do pecado. Pois sem a reprodução não haverá perpetuação do pecado, porque a raça humana deixará de existir. Então, neste órgão, que representa muito bem a reprodução, a procriação da raça humana, neste órgão é feita uma marca. É tirado algo, como que significando que está sendo tirado o pecado, como que está sendo tirado o erro. E uma outra coisa é que neste cerimonial existe o derramamento de sangue. E o derramamento de sangue também é símbolo de remissão. Uma outra coisa é que isso daria uma marca. A este ficaria marcado, o que também possui lá o seu significado espiritual. Entretanto, todas estas coisas foram sombras das verdadeiras realidades. Realidades as quais nós vivemos agora no Novo Testamento. Por isso, para nós a circuncisão é aquela que é do coração, ou seja, em um sentido espiritual e não mais em um sentido físico. Então vamos até aqui para não nos delongarmos, para que o vídeo seja bem acessível. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima oportunidade.